Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Jéssica, nossa intérprete querida, tudo bem? Preparada para mais um romance? Então vamos lá trabalhar romance com essa moçada. Nossos objetivos são ler e interpretar Pedaços da Fome, de Carolina Maria de Jesus, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto e inferir uma informação implícita em um texto. Então, ao longo da história da literatura brasileira, temos vários autores e obras que se dedicaram à representação da realidade social de nosso país, Brasil. Entretanto, a grande maioria desses autores vinham de classes privilegiadas da sociedade e não raro seus trabalhos trazem o quê? Imagens pitorescas, romantizadas das nossas ambiguidades econômicas, sociais e históricas. Te pergunto, você já leu um livro sobre pobreza escrito por alguém que a conhece de dentro? Então, a Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914, falecida em 1977, é a mulher negra mais publicada no mundo. Ela foi descoberta, sabe como? Quando o jornalista Audálio Dantes fazia trabalho nas comunidades, à beira do rio Tietê, e se deparou com essa mulher que tinha muita história para contar e uma literatura rica, aliás, riquíssima a oferecer. Então, na imagem, a Carolina. Vamos ao texto? Então, o texto, Pedaços da Fome, começa assim. No topo de uma colina, onde se avista toda a propriedade, o coronel Pedro Fagundes edificou a sua fazenda. Mandou construir uma residência suntuosa. Dava gosto contemplá-la. Todos que a viam exclamavam: que casa linda! Isto não parece obra de um homem, parece obra da natureza. É uma pena construir uma casa tão bonita no campo. E queriam saber o nome do arquiteto que construiu aquele recanto tão poético. O coronel, envaidecido com os elogios, sorria e sorria, principalmente quando, sentado na sua cadeira de balanço, fumando um charuto, contemplava as pétalas das rosas e as folhas desprendidas espalhadas que o vento impelia, de um lado para outro, deixando o ar impregnado do seu perfume. O coronel, homem de 45 anos, era enérgico e lépido. Era homem de ação, não conhecia a tibieza, o que iniciava, concluía. Dizia: o homem indeciso não prospera, o homem não deve estacionar-se. Estava afastado do exército, onde prestara inúmeros serviços, e pelos quais foi condecorado com a patente de coronel, título que prezava e ostentava com orgulho. Adorava sua esposa, Dona Virgínia, e sua filha Maria Clara. Dizia: o meu lar é o meu tesouro. 20 anos que estou casado e sou deveras feliz. No enredo, nós temos assim: a Maria Clara, filha de um coronel rico, por um acaso infeliz, acaba se casando com um homem mentiroso, falso dentista, que depois se revela miserável de dinheiro e de espírito. Eles fogem do interior e vão para a capital paulista. Como o marido não tem emprego e é acomodado e sem nenhuma instrução, eles acabam indo viver em um cortiço, depois na rua e, enfim, numa favela. Durante 7 anos de casamento, eles têm 6 filhos, os quais ela sustenta sozinha, com o próprio trabalho de doméstica, lavadeira, costureira, sempre explorada e maltratada pelos patrões. A atividade 1, o que eu proponho para você? Vamos ver? Eu proponho o seguinte: considere o recorte e responda. No topo de uma colina, onde se avista toda a propriedade, o coronel Pedro Fagundes edificou sua fazenda. Proposição A. Levando em conta o foco narrativo, qual é o narrador que abre o romance de Maria Carolina de Jesus? Na proposição B, por que a ortografia do texto não está conforme determina a norma padrão? Por exemplo, aqui a palavra topo. Por que está escrito assim? Faz aí, eu te aguardo aqui. É rapidinho.
voltei gabaritar contigo a questão proposta na atividade 1. Então, o narrador que abre o romance é o tipo de narrador onisciente em terceira pessoa. É aquele narrador que tudo sabe, tudo vê. Diferentemente se fosse o quê? O narrador em primeira pessoa, que seria o narrador personagem. Ou ainda o outro narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador. Neste caso, nós notamos que não há um eu que se projeta no texto e que a voz narrativa sabe tudo da vida. Na letra B, a única edição desse livro, então, é de 1963, e a esta época, olha só, a ortografia era exatamente dessa maneira. Então, ao longo do século XX, os estados lusófonos fizeram mais de 10 acordos ortográficos. No Brasil, né, você deve estar lembrado, o último acordo aconteceu em 1990 e foi promulgado agora, ó, só em 2008. Então, por isso, a ortografia está dessa maneira. Chegamos com isso à atividade 2. Considere as palavras destacadas no recorte e responda. Então, vamos às palavras. O coronel, homem de 45 anos, era enérgico e lépido. Era um homem de ação. Não conhecia a tibieza. O que iniciava, concluía, dizia. O homem indeciso não prospera, o homem não deve estacionar. Que palavras nós destacamos? Enérgico, lépido e tibieza. Então, na proposta A, eu quero saber qual o efeito de sentido das palavras destacadas. Na proposta B, de quem são esses atributos e como eles colaboram para a composição da personagem. Faz aí, eu volto daqui a pouco para a gente conferir. Então, vamos lá. 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 V
Voltei, gabaritar contigo a questão 2. Olha só. O que eu peço nessa questão? Que você considere as palavras destacadas, né, no recorte, no caso, enérgico, lépido e tibieza, e qual o efeito de sentido. Então, olha só. Enérgico é o adjetivo que qualifica a energia, a força e o poder ativo de alguém. Lépido também é um atributo e denota jovialidade, agilidade e contentamento. O nome tibieza expressa a fraqueza, a incerteza, a frouxidão de alguém. Então há um contraste nesta passagem que define e reforça o caráter do coronel. O coronel, homem de 45 anos, era o quê? Enérgico e lépido, era um homem de ação. De quem são esses atributos e como eles colaboram para a composição do personagem? Então, quando eu digo assim, ó, 45 anos, homem de ação, indeciso, eu vejo que é o quê? Há um contraste na passagem que define e reforça a ideia do caráter do coronel, né? Então, eu observo aqui, ó, que ele era enérgico e lépido, né? Não conhecia o quê? A tibieza, então a tibieza era a fraqueza. História. A importância histórica desse romance, né, reside no fato dele ter sido o terceiro a ser publicado no Brasil por uma mulher negra, de acordo com a pesquisadora Fernanda Miranda, comprovando mais uma vez que Carolina era uma precursora da literatura brasileira. Mas qual foi então o primeiro romance, né, publicado por ela? O primeiro romance foi o romance Úrsula, em 1859, de Maria Firmina dos Reis, e o segundo Água Funda, de Ruth Guimarães. Então são essas publicações que nós temos. Quarto de Despejo, obra publicada em 1960, né? Em 15 de julho de 1955, é o aniversário da minha irmã Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas os custos dos gêneros alimentícios nos impedem a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 5 cruzeiros. Comprei 20 de carne. 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. O dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriado. À noite, o peito doía. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei o meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. E ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. E aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém, ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Aqui eu tenho então a capa do romance diário, Quarto de Despejo. E aqui agora nós vamos ler um pouco sobre o Diário de uma Favela, que foi best-seller nos Estados Unidos e chegou a vender mais de 2.000 exemplares por dia no Brasil, esgotando-se nas prateleiras em 3 dias. Foi um sucesso editorial e trouxe em suas linhas um dos mais belos e comoventes retratos desse país. Retrato tirado por quem conhecia de perto nossas mazelas. Era fruto delas e nos documentou. A atividade 3 tem que você discutir com os colegas. Então, prepare-se aí, chame os colegas, para que vocês possam discutir esses 2 pontos. Primeiro ponto. Por que conhecer a realidade das comunidades pobres é importante? Em que esse conhecimento pode ajudar a sociedade geral? 2. Você acredita que é relevante um relato como esse, vindo de uma mulher negra moradora de uma favela da maior cidade do país? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Retomando contigo, né? Eu pedi que você, na atividade 3, discutisse com os colegas 2 pontos apresentados no texto. Então, primeira coisa, por que conhecer a realidade das comunidades pobres é importante? Em que esse conhecimento pode ajudar a sociedade em geral? Quando nós vemos, por exemplo, um livro aqui como O Diário de uma Favela, né? E vemos que os relatos são comoventes, ó, e pegando a própria continuação do texto aqui, ó, quando diz assim, ó, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas os custos dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então eu observo o que aqui, né? Que ela passava por muita dificuldade. E ainda, olha a época que é feito o texto, né? Ainda no tempo do cruzeiro. Então ela diz que catou papel, foi receber um dinheiro, ó. E olha como ela narra esse gasto todo. Do dinheiro que ela recebeu, de 65 cruzeiros, só 20 foi de carne, aí 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E aí, olha o que acrescenta na narrativa. E o dinheiro acabou-se. Então, mostra que ela trabalhava à noite, como ela ia atrás das crianças, né? E aí, que ela esperou uma pessoa até as 11 horas, um certo alguém, então uma romantização aqui presente, e esse alguém não veio. Então, quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Então, uma metáfora para o sol, né? E a minha filha Vera Eunice dizia, vai buscar água, mamãe. Então, já mostrando aqui no discurso direto, é a realidade. Por que é importante a gente conhecer esse tipo de obra, né? Porque a argumentação vai para além da mera opinião, se ampara em fatos, ideias e conceitos relacionados. O conjunto de 20 diários, né? Então o livro é composto por demarcações de dias, meses e anos, e contendo relatos e sensações reais, como a gente reviu aqui, do cotidiano de uma mãe solteira, pobre, catadora de lixo. Observa-se o quê? Que o livro é marcado pela fome, pelo preconceito, pela violência, né? Com as passagens ali escritas. Então, quando a gente pergunta se você acha que é relevante um relato como esse, né? Dela moradora na favela, o que você escreveu? Você tinha contato com essa realidade? Imaginava isso? O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de 2 obras de Carolina Maria de Jesus, trabalhamos com os elementos básicos de uma narrativa, narrador e personagens, também aprendemos um pouco mais sobre o sentido das palavras e a norma padrão da língua que passou por reformas. Discutimos os temas do romance em grupos. Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.